Você acredita que milagres realmente aconteceram após a morte de Jesus, ou seriam apenas histórias moldadas pela fé? Esse é um dos questionamentos mais antigos e fascinantes da história cristã. Os relatos de eventos sobrenaturais que seguiram a crucificação de Cristo continuam a provocar debates acalorados, tanto entre os fiéis quanto entre céticos e estudiosos. Seriam esses milagres fenômenos reais, provas da divindade de Jesus, ou interpretações simbólicas que ganharam força ao longo dos séculos? Logo após a morte de Jesus, uma série de acontecimentos extraordinários foi registrada, incluindo aparições do Cristo ressuscitado, fenômenos naturais inexplicáveis e relatos de curas e ressurreições. Essas histórias, que hoje se encontram nos evangelhos, foram fundamentais para consolidar a fé dos primeiros cristãos e moldar o surgimento do cristianismo. No entanto, a linha entre o histórico e o sobrenatural sempre foi tênue. Qual é a verdade por trás dessas narrativas? Este vídeo propõe uma jornada entre a fé e a razão. Vamos mergulhar nos principais milagres atribuídos ao período pós-crucificação, analisar os relatos históricos, explorar explicações científicas e filosóficas, e, acima de tudo, refletir sobre o que esses eventos significam para nós hoje. Afinal, milagres são apenas manifestações sobrenaturais, ou podem ser entendidos de outras formas? Bem-vindos ao canal Jesus é a Luz do Mundo. Prepare-se para questionar suas convicções, enquanto exploramos se os sinais e milagres após a morte de Jesus são mitos, ou se, talvez, a realidade vá além do que a ciência pode explicar. Para compreender os milagres relatados após a morte de Jesus, é essencial mergulhar no contexto histórico da época. A Judéia do século I era um território sob domínio romano, marcado por instabilidade política e religiosa. O povo judeu vivia sob uma constante tensão, esperando a chegada de um Messias que os libertasse da opressão. Neste cenário, a crucificação de Jesus, um líder carismático e profeta, causou um grande impacto nas comunidades locais e entre seus seguidores. Após a morte de Jesus, seus discípulos enfrentaram um misto de desespero e esperança. Os relatos de milagres começaram a surgir em um período de forte necessidade espiritual e emocional. A ressurreição de Jesus, por exemplo, não era apenas um símbolo de vitória sobre a morte, mas também uma mensagem de esperança para aqueles que acreditavam em sua missão. Os milagres registrados nos evangelhos canônicos, como as aparições de Jesus ressuscitado, não eram apenas histórias isoladas, mas parte de um movimento maior de afirmação da fé. Além dos relatos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, há também menções a eventos extraordinários em textos apócrifos. Esses documentos, embora não reconhecidos oficialmente pela Igreja, oferecem uma visão mais ampla do impacto que os supostos milagres tiveram na comunidade primitiva. Eles mostram como esses relatos se espalharam rapidamente, influenciando a percepção coletiva e solidificando a crença na divindade de Jesus. Compreender esse contexto nos permite ver os milagres não apenas como eventos sobrenaturais, mas também como respostas a uma necessidade profunda de significado e transformação. Esse pano de fundo histórico é fundamental para analisar, de forma crítica e objetiva, os relatos que ainda hoje dividem opiniões entre céticos e fiéis. Dentre os eventos extraordinários que se seguiram à crucificação, a ressurreição de Jesus é, sem dúvida, o milagre central e mais amplamente discutido. Segundo os evangelhos, Jesus apareceu a diversas pessoas após sua morte, incluindo Maria Madalena, os discípulos e um grupo maior de seguidores. Cada relato descreve uma experiência única, mas todos compartilham um elemento comum, a convicção de que Jesus estava vivo, ressuscitado dos mortos. Maria Madalena foi a primeira a testemunhar a ressurreição, conforme descrito no Evangelho de João. Ela encontrou o túmulo vazio e, logo após, viu Jesus. Este encontro é profundamente simbólico, pois Maria era uma das seguidoras mais dedicadas e, segundo algumas tradições, representa a fé inabalável. Em outra aparição, Jesus teria caminhado com 2 discípulos na estrada de Emaús, explicando-lhes as Escrituras e revelando sua identidade apenas ao partir o pão. Essas narrativas destacam não apenas a ressurreição física, mas também a importância espiritual da presença contínua de Cristo. Outro relato significativo é o do véu do templo, que teria se rasgado ao meio no momento da morte de Jesus.
Este evento, descrito no Evangelho de Mateus, é interpretado como um sinal de que a antiga aliança havia sido cumprida, simbolizando o acesso direto a Deus. A ciência sugere que um terremoto pode ter causado o rompimento, mas para os cristãos primitivos, isso era uma confirmação divina. Além das aparições, há relatos de fenômenos naturais, como terremotos e uma escuridão que cobriu a terra. Esses eventos, registrados não apenas nos evangelhos, mas também em fontes históricas da época, como os escritos de Tácito e Flávio Joséfo, levantam questões sobre sua veracidade e significado. Seriam sinais sobrenaturais ou coincidências naturais interpretadas à luz da fé? Esses relatos, cada um com suas peculiaridades, foram fundamentais para solidificar a crença na ressurreição e nos milagres de Jesus. Eles não apenas moldaram o cristianismo primitivo, mas continuam a ser objeto de estudo e reflexão, alimentando o debate entre o que é histórico e o que é divino. A análise crítica dos relatos de milagres pós-crucificação começa com a comparação dos diferentes evangelhos. Embora todos mencionem a ressurreição, cada um apresenta detalhes distintos, o que levanta questões sobre a precisão histórica. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, as mulheres encontram um túmulo vazio, mas não há aparições diretas de Jesus no texto original. Em Mateus, Jesus aparece a Maria Madalena e a outras mulheres, enquanto em Lucas, ele se revela aos discípulos de Emaús. Essas variações sugerem que os relatos podem ter sido influenciados por tradições orais e interpretativos. Do ponto de vista histórico, os céticos argumentam que as narrativas podem ter sido elaboradas para fortalecer a fé dos primeiros cristãos. Bart Ehrman, renomado estudioso do Novo Testamento, sugere que as histórias de milagres podem ser compreendidas como expressões simbólicas da esperança dos seguidores de Jesus, em vez de relatos literais. Para ele, a ressurreição seria mais uma experiência espiritual do que um evento físico verificável. Por outro lado, os defensores da autenticidade dos milagres destacam a coerência central das narrativas, todas convergem na afirmação de que Jesus venceu a morte. Para estudiosos cristãos como N. T. Uray, o fato de os discípulos estarem dispostos a morrer por suas crenças indica que eles realmente acreditavam ter presenciado algo extraordinário. Uray argumenta que a ressurreição não foi apenas uma metáfora, mas um evento real que transformou radicalmente a vida dos seguidores de Jesus. Além da ressurreição, fenômenos como o véu do templo rasgado e os terremotos também são analisados sob uma perspectiva crítica. Historiadores sugerem que terremotos eram relativamente comuns na região e poderiam ter sido interpretados como sinais divinos. No entanto, o simbolismo teológico desses eventos não pode ser ignorado. Eles representavam uma ruptura com o antigo sistema religioso e o início de uma nova era espiritual. A análise crítica, portanto, nos convida a questionar até que ponto esses relatos são históricos e até que ponto são construções teológicas. Essa reflexão não diminui a importância dos milagres, mas os situa em um contexto mais amplo, onde fé e história se entrelaçam. O desafio está em equilibrar a análise racional com a compreensão do impacto espiritual desses relatos, que, independentemente de sua veracidade literal, continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. A ciência, naturalmente, enfrenta desafios ao tentar explicar eventos considerados milagrosos. Por definição, milagres são fenômenos que transcendem as leis naturais, o que os coloca fora do alcance das explicações científicas convencionais. No entanto, há várias teorias que tentam lançar luz sobre os principais relatos pós-crucificação. Um dos fenômenos mais discutidos é a ressurreição de Jesus. Alguns céticos sugerem a hipótese de alucinações coletivas. De acordo com a psicologia, em situações de luto extremo, é possível que indivíduos ou grupos experimentem visões de entes queridos falecidos. Essa teoria poderia explicar as aparições de Jesus, especialmente porque seus seguidores estavam emocionalmente abalados após a crucificação. No entanto, essa hipótese não explica por que diferentes grupos, em locais distintos, relataram experiências semelhantes. Outro ponto de análise científica são os fenômenos naturais, como o terremoto e a escuridão relatados nos evangelhos. A geologia confirma que terremotos eram comuns na Judéia, e um eclipse poderia ter sido interpretado como um sinal divino. Contudo, a coincidência desses eventos com a morte de Jesus é o que os torna tão significativos para os crentes.
A ciência pode explicar o como, mas não necessariamente o porquê que a fé atribui a esses eventos. A ressurreição também levanta questões filosóficas. Alguns estudiosos sugerem que a verdadeira essência dos milagres está mais no impacto subjetivo do que na comprovação objetiva. O teólogo Rudolf Bultmann, por exemplo, defendia a desmitologização dos milagres, argumentando que o foco deveria estar na mensagem espiritual, e não nos detalhes sobrenaturais. Em última análise, a ciência e a fé oferecem lentes diferentes para interpretar os mesmos eventos. A ciência busca explicações racionais, enquanto a fé vê os milagres como manifestações do divino. Essa dualidade nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento humano e o papel da crença em nossas vidas. Os milagres pós-crucificação transcendem a mera discussão histórica ou científica. Eles representam, acima de tudo, uma questão de fé e significado. O que é um milagre, afinal? Para muitos, é um evento que desafia a lógica, uma intervenção divina no curso natural das coisas. Para outros, é uma metáfora poderosa, um símbolo de transformação e esperança. Filosoficamente, a noção de milagre desafia nossa compreensão do mundo. O filósofo David Hume argumentou que milagres são violações das leis naturais e, portanto, altamente improváveis. No entanto, essa visão racionalista ignora o aspecto subjetivo dos milagres. Para os primeiros cristãos, as aparições de Jesus não eram apenas provas de sua divindade, mas confirmações de uma promessa maior, a vitória sobre a morte e a possibilidade de redenção. Esse significado transcende a necessidade de comprovação científica. Um milagre, nesse contexto, é mais do que um evento sobrenatural, é uma experiência espiritual que ressoa profundamente no coração dos crentes. A filosofia também nos convida a refletir sobre a natureza dos milagres como símbolos de transformação interna. O teólogo Paul Tillich argumenta que o verdadeiro milagre não está no evento em si, mas na maneira como ele altera a percepção e a existência humana. Um milagre, portanto, pode ser visto como uma revelação do divino em meio ao ordinário, um momento em que o transcendente se torna visível. Sob essa ótica, os relatos pós-crucificação ganham um significado ainda mais profundo. Não importa apenas se os milagres realmente aconteceram, mas como eles transformaram aqueles que acreditaram neles. Essa perspectiva espiritual nos leva a uma pergunta fundamental: o que buscamos ao tentar entender os milagres? Procuramos provas concretas ou um sentido maior para a vida? A fé, diferentemente da ciência, não exige evidências físicas. Ela se sustenta na experiência pessoal e na esperança. Para muitos, acreditar nos milagres pós-crucificação significa acreditar que a vida tem um propósito maior e que a morte não é o fim. Ao refletirmos sobre esses relatos, somos desafiados a olhar além das explicações racionais. Os milagres nos convidam a explorar o mistério da existência e a buscar uma conexão mais profunda com o divino. Talvez o verdadeiro milagre não esteja em fenômenos extraordinários, mas na capacidade humana de encontrar esperança e significado mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ao longo desta jornada, exploramos os relatos de milagres que seguiram a morte de Jesus, analisamos suas bases históricas, questionamos suas explicações científicas e refletimos sobre seu significado espiritual. Cada perspectiva oferece uma lente única, mas todas convergem para uma verdade central: os milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são símbolos poderosos de transformação e esperança. Os relatos pós-crucificação, como a ressurreição e as aparições de Jesus, desafiam nossa compreensão do mundo. Para os céticos, podem ser vistos como construções simbólicas, histórias criadas para fortalecer a fé de uma comunidade em crise. Para os crentes, são testemunhos de uma realidade divina que transcende o entendimento humano. Essa dualidade nos convida a refletir sobre a natureza da verdade e a complexidade da experiência humana. Independentemente de acreditarmos ou não nos milagres, eles continuam a desempenhar um papel fundamental na espiritualidade cristã. Eles nos lembram que, mesmo diante do sofrimento e da morte, há a possibilidade de redenção e renovação. O verdadeiro poder dos milagres está em sua capacidade de inspirar fé e esperança, desafiando-nos a olhar além do visível e a buscar respostas no invisível. Então, mito ou realidade? Talvez a resposta não esteja apenas nos fatos históricos ou nas explicações científicas, mas na experiência pessoal de cada um.
Os milagres nos convidam a questionar nossas certezas e a abrir espaço para o mistério. Como disse o filósofo Søren Kierkegaard, a fé começa exatamente onde a razão termina. E você, o que acredita? A verdadeira resposta pode não estar nas evidências externas, mas no seu coração. Afinal, o maior milagre pode ser a transformação que acontece dentro de cada um de nós. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.